Vamos. Hoje, né, o pessoal tá entrando, vou falar um pouco sobre a questão do nosso treinamento, que tem muitas pessoas que estão com dúvidas sobre isso, né? Não tá entendendo do que se trata esse nosso treinamento, né? Nós, os orixá e a cosmologia do universo. Então é para entender o que está por trás disso. E hoje, dando tempo ainda, a gente entra na questão para dar continuidade também nos Odus, né? Hoje seria o Odu, se nós formos fazer na ordem, o Odu Idimede, mas vamos tirar algumas dúvidas aí do pessoal referente, né, ao nosso webinar, tá? Vamos lá, bom dia a todos. Vamos lá. Estamos no último mês do ano e nós estamos saindo, né, de uma pandemia e entendendo tudo isso. Ainda tem um risco eminente disso voltar, então todo cuidado é pouco, mas a Terra nesses últimos anos e principalmente últimos 2 anos, né, houve muitas mudanças energéticas em todos os aspectos. E tem muitas pessoas, né, que pararam as suas vidas, né, devido à pandemia e não entenderam esse processo de conscientização, esse novo momento e até não está entendendo as novas energias que estão vindo para o planeta para nos ajudar e potencializar as coisas que nós viemos fazer, né? O ano que vem ele é um ano muito importante, porque é um ano de despertar da consciência, né? A energia ela tá chamando isso. Então, este treinamento é justamente para aquelas pessoas que estão para entrar o ano que vem já rampando nas suas coisas, entender o que está acontecendo, entender essas frequências de energia, entender em que ponto você está no universo para se basear. Porque quando uma pessoa ela não sabe que caminho que ela ela está perdida, qualquer caminho serve. E se qualquer caminho serve, você pode estar se distanciando cada vez mais do seu progresso evolutivo, daquilo que você veio fazer. Então é importante entender esse novo chamado, essas novas energias. Então esses processos já vêm acontecendo já há mais de 2 décadas, assim, de mudanças constante na energia, na sutileza do próprio planeta, do sistema. Muitos acham que com tudo isso que está acontecendo, né, a Terra está se tornando um lugar pior, mas ao contrário, está se tornando algo melhor e é importante as pessoas entenderem tudo isso que está por detrás dessas energias, que antes, né, esses conhecimentos eles eram todos muito fechados e agora esse conhecimento ele já é mais aberto e é importante codificar, porque na vida tudo é pegar códigos, tudo é código. Tudo é código e nós temos que pegar esses códigos na vida. Então esse treinamento é para que você flua o seu ori, para que o seu ori também ele comece a despertar e pegar novas frequências. Então não tem como você despertar, crescer na sua vida em todos os aspectos se você não tiver esse despertar de consciência. Então esse treinamento vai falar muito da questão de ori, vai entender os princípios de Exu, que sem Exu a gente vai entender coisas cabulosas de Exu ali dentro do sistema e que se você souber utilizar esta ferramenta, você potencializa todo o seu caminho. Então hoje nós estamos precisando fortalecer o nosso ori. E tem várias formas de nós fortalecermos o nosso ori. Muitas pessoas gostam do que eu brinco sempre das macumbinhas gourmet. Só que tem macumbinhas gourmet que você vai fazer que não vai te trazer efeito nenhum. Porque a melhor faca ela não se autocorta. Então se você não entender como que você vai potencializar o seu ori, sua consciência, para esse novo chamado que a Terra está tendo, dessas frequências espirituais que estão sendo acessadas nesse momento, então vocês vão com isso crescer e começar a resgatar essas frequências que estão perdidas. É muito interessante se a gente for analisar a vida como uma frequência espiritual, que é que nem uma frequência de rádio. Nós temos que ir sintonizando a rádio que a gente quer até chegar naquele ponto fixo ali, e aí a voz do locutor ele vai sair ali pelo rádio.
Na nossa vida é a mesma coisa. O nosso objetivo aqui na Terra é a gente ir aumentando a nossa frequência e entrar na frequência energética onde todos esses ruídos de comunicação, todos esses ruídos em todos os sentidos não vai te atrapalhar tanto. Porque tem muita gente falando, são muitos ruídos, né? Como eu já falei em outros momentos para vocês, 90% daquilo que se tem, às vezes, na internet é fake. Então é muita gente doida falando de muita coisa doida também. Então é importante vocês saberem a base da energia, porque se vocês souberem a base, depois você vai utilizar essa base com aquilo que você quiser e com o nome que você quiser. A única forma de você melhorar, desenvolver, evoluir a sua vida é você aumentar essa sua frequência espiritual. Quando você aumenta a sua frequência espiritual e você entra naquela sintonia que você tá, é como se você estivesse já no seu caminho. E aí as pessoas que têm aquela mesma frequência espiritual vai estar se aproximando de você para que tenha um crescimento. E dentro disso existem muitas coisas que influenciam. Porque nós, mesmo sendo seres individuais, e eu sempre explicando que não tem receita de bolo, que cada ser ele é individual, nós temos que entender sobre egrégora coletiva, sobre ori coletivo, sobre a formas, pensamentos, até do próprio local onde nós vivemos. Então, o Brasil, ele tem uma forma pensamento que é do próprio povo. E agora, será que essa forma pensamento desse povo, que foi introduzido aqui, onde é uma miscigenação de inúmeras culturas, nós temos a nossa personalidade, ou temos a nossa formação cultural definida? Não temos. Então é importante a gente entender de toda essa ramificação para que a gente possa, a cada dia, pegar as frequências que o Olodumare mandou pra gente para o nosso caminho, para a nossa vida. Eu sempre brinco e falo que a vida ela é uma aventura que ninguém vai sair vivo dela, então nós temos que aproveitar o máximo. E aproveitar o máximo é você estar gerindo a sua vida, as suas energias, as suas emoções, tá? Então este treinamento é para você entender como funciona o mecanismo do universo e como nós, seres humanos, somos um universo paralelo em cada indivíduo. A partir daquilo que você começa a enxergar fora, entender o que está fora, você vai começar a trabalhar o seu interior, aquilo que está dentro. E quando a gente começa a mudar essa frequência que está dentro, isso não é algo que vai e volta, tá? Então tem muitas pessoas que estão muito motivadas, né? Então segunda-feira é o dia mundial de começar a dieta, começar a correr, começar a hábitos novos. Só que quanto tempo esses hábitos eles duram? Porque a frequência não é mudada. Você pode mudar a frequência naquele dia, só que você não consegue manter, porque você já foi programado para estar numa outra frequência. Você foi programado desde o seu nascimento, com a família que você está, com as amizades que você teve, com os relacionamentos que você teve, com o esposo ou a esposa que você encontrou. Esses relacionamentos que você teve no seu passado pode ter sido relacionamentos muito bons, mas também pode ter sido relacionamentos muito ruins. E tudo isso vai ficar gravado dentro ali da sua história. E essa história ela precisa ser codificada, entendida, compreendido. Tem lugares onde essa história teve deturpação dentro da sua história, então é importante voltar naquele ponto onde caiu, consertar, entender aquilo para que possa continuar. Então, este treinamento é principalmente para qualquer um que queira despertar o seu ori e começar o seu ano, porque é nítido que as pessoas não atingiram as suas metas, né? Não atingiram as suas metas nesse ano, nem no ano passado. E se não entender essas frequências, ano que vem vai ficar pior ainda. Porque o ano que vem, o chamado ainda é maior ainda desse despertar. Então, se você não entender essas frequências, muitas pessoas vão patinar ainda mais dentro deste caminho, tá? Temos que entender que aqui na Terra nós estamos ainda vivendo o processo dos 4 elementos, né? É por isso que tem, né, norte, sul, leste, oeste.
eu venho aqui explicando para vocês um pouco agora sobre os Odus, né? Falamos sobre o Odu Ediobê, depois o Iekumede, o Odu Iworimede, que é o Odu do fogo, e o próximo Odu nessa ordem seria o Odu Idimede, que é o Odu da água. Então ele é um Odu conhecido também pela maternidade. E até no ano que vem, né, essas energias elas vão estar regendo muito mais. É uma energia de evolução no sentido que se a pessoa não tiver o despertar, aquilo não adianta. Por isso que eu sempre insisto em falar das macumbinhas gourmets, né? As macumbinhas gourmet, ela só vai funcionar no seu caminho se você entender e entrar nessa frequência. Então essa mudança ela é extremamente necessária para nós nesse ori coletivo, para que todos possam entrar nesta energia e despertar. Quando a gente pega e fala de um treinamento, um webinar onde nós vamos falar sobre nós, os orixás e a cosmologia do universo, ele vai envolver todas as energias que me permeiam. Desde aquilo que a gente fala que são as coisas boas, os irês, os aieus, entender tudo isso. Entender que muitas vezes a gente mesmo se coloca em situações, né, negativas ou vai entrando em frequências que depois a gente mesmo não consegue sair daquilo. É que nem uma mentira. Né? Sempre tem aquele ditado que mentira tem perna curta. Quando você às vezes fala uma mentirinha, mesmo que aquilo não vá prejudicar ninguém, às vezes você vai ter que gastar muito mais energia para continuar se mantendo dentro naquela energia de mentira. Porque uma coisa vai chamando outra, uma coisa ela vai chamando outra. E às vezes a gente vai entrando em situações e às vezes não é porque a gente é uma pessoa ruim ou porque a gente é mentiroso. É que às vezes a gente quer entrar numa situação, a gente entra numa situação e não sabe mais como sair daquilo. E aquilo só vai piorando. Isso é um próprio rebote do nosso ori. Nós estamos condicionados também a ter esse tipo de comportamento até pela própria egrégora coletiva. Dificilmente você para do lado de uma pessoa e esta pessoa não está reclamando da vida, não está reclamando do marido, da esposa, dos filhos, do trabalho, né, do salário ou da pandemia. Sempre as pessoas estão reclamando. Então, se você entender esta energia do ori coletivo, o que tem a ver com isso, que tem a ver com a nossa cultura, tem a ver com as pessoas que nos criaram, tem a ver com tudo isso, é uma forma de você, neste momento, começar a bloquear essas energias que estão externas e começar a trabalhar o seu eu agora, tá? Por isso que sempre fala das vibrações do numeral 3, né? Que é onde vocês vão entender muito sobre isso. E dentro disso nós só temos passado, presente e futuro. E o único lugar onde as coisas se desenvolvem é no presente. Então as suas ações que você vai ter no presente é o que vai mudar, né, o seu futuro. O passado já foi, só que esse passado também ele é importante na sua vida. Porque se você não compreender o seu passado, você vai ficar preso nesse passado. Se você não compreender o seu passado pelos erros que você teve, você não vai crescer no aqui e no agora para não ter esses erros no futuro. Então entenda que nós estamos todos interligados. Nós estamos todos dentro de um barco e esse barco, digamos que ele está enchendo de água. E aí eu tô lá com uma canequinha tentando tirar a água desse barco. Só que as pessoas estão achando bonito a água entrar no barco. Olha, tem água dentro do barco. Todo mundo tá feliz que tá entrando água no barco. Só que eles não sabem que se não tirar aquela água do barco, esse barco vai afundar com todo mundo que está lá dentro. Então nós temos que entender que hoje não é só sobre mim, não é sobre você, é sobre nós. Então o crescimento ele é individual, mas tem coisas que tem que ser coletiva. Então a Terra ela está sendo chamada, né? Nós estamos sendo recrutados no presente para trabalhar essas frequências no futuro. Né? Então isso é muito importante entender de como funciona todas as coisas. E antigamente essas linguagens elas eram muito fechadas, elas eram apenas para os iniciados, para grandes mestres, né? Que passaram pela Terra. E hoje essas frequências elas já estão abertas. Então a humanidade ela precisa entender isso que antes era só para alguns para poder crescer.
Porque independente da sua família, às vezes você que me acompanha aqui, às vezes seu esposo não acompanha, seus filhos não acompanham e você está dentro da sua casa ali tentando se melhorar. Então é importante você crescer, entender isso, porque a sua frequência vai alterar as frequências das pessoas que estão no seu lado, tá? Vamos lá. Perguntas? Axé. É por isso que tem Odu na comunidade, família sacado em determinado ano? Sim, Augusto. Seguinte, né? Um sacerdote, ele não vai olhar o micro, ele vai olhar o macro, ele vai olhar tudo. Então essa análise, ela não é vista somente a pessoa, somente, né, você. Tem que olhar tudo, né? Até na tradição iorubá é muito comum no nascimento de uma criança já se fazer uma forma de batismo para se jogar e descobrir o que aquela consciência veio fazer na Terra. E a partir dali nós guiarmos aquela criança, aquela consciência para que ela tenha um bom destino. Então, tirando armadilhas do caminho daquela pessoa já desde o seu nascimento. Então é importante você entender o seu caminho, aumentar a sua frequência, entender o destino para crescer. Por isso que sempre que a pessoa estiver com dúvidas no seu caminho, né, é aconselhável consultar Ifá para receber orientação divina para voltar novamente na trilha ali do seu caminho. Babá, quando a gente quer se melhorar, quem está do nosso lado não. Devo me afastar? Temos que entender que nós somos a média das pessoas que nós convivemos. Então você pega aí a média das 5 pessoas que está na sua volta e você vai entender como que está a sua frequência. Muitas vezes você não deve até se afastar dessas pessoas, a não ser que essas pessoas estejam te fazendo muito mal. Mas, por exemplo, você vai se afastar do seu esposo, vai se afastar dos seus filhos? Não tem como. Você fez um pacto de aliança ali, né? De unidade com esse povo. Então, o que eu posso dizer é que você tem que aumentar a sua frequência para ir arrastando esse povo que está do seu lado, tá? Normalmente, aquele que primeiro acorda dentro de casa é o que salva a família toda, tá? Então guarda esse termo que é bem interessante. Então, se você não é o primeiro a acordar e ainda está reclamando, comece a acordar mais cedo ainda, tá? Porque aquele que primeiro acorda dentro de casa, ele tem a responsabilidade não só de crescer, mas de salvar todos aqueles que estão no lado no sentido de energia. Axé. Babá, tudo que estamos passando na Terra é para termos consciência espiritual? Exatamente, esse nosso corpo ele é perecível. Ele foi contaminado, né? Isso desde as histórias passadas pelo carbono. É por isso que nós temos um prazo de validade, né? Se a gente pega as grandes histórias antigas, não só da filosofia de orixá, mas se a gente pega questões da Bíblia e de outras tradições antigas, de grandes livros milenares, não estamos falando de religião, mas sim de grandes livros milenares de conhecimento que foi deixado para a humanidade. E antes esses livros eram fechados naqueles grupinhos. E hoje, quando começou a abrir esses conhecimentos, nós começamos a perceber que é tudo praticamente igual. Só precisa ajustes. Então, antigamente se falava uma única língua. E depois desta mudança, que começaram a se dividir. Então, se a gente pega o próprio continente africano, antes da Pangeia, que era quando os continentes eles eram todos unidos, quando começou a ter essas divisões dos outros continentes, que teve essa divisão, muitas civilizações se separaram e aí teve essa segmentação do conhecimento. Então hoje a gente consegue unir e entender códigos até de outras civilizações, mesmo que não faça parte da tradição iorubá, do culto dos orixás, mas bate de forma surpreendente. Então o Ifá, ele não vai contra a ciência, ao contrário, essas tradições já trabalhava toda essa ciência e hoje a ciência, trabalhando e entendendo tudo que está por trás, está apenas comprovando aquilo que os grandes mestres antigos já fazia, né, desde os primórdios. Então essa sabedoria
ela é uma sabedoria ancestral, tá? E todos nós, como nós estamos aqui na Terra de passagem, nós viemos de um outro lugar. E teoricamente nós teríamos que acessar todas essas informações. Só que a humanidade, ela acabou que está um pouco perdida em vários aspectos, né? E devido a estar um pouco perdida, a pessoa ela vai se perdendo até no caminho dela. Por exemplo, como que você quer meditar, né? Ficar ali 1 hora meditando, se conectando com o espiritual, se você não consegue pagar a sua conta de luz, se você não está conseguindo pagar a sua conta de água. Então entenda que até para o seu crescimento espiritual, energético, é importante que você tenha uma vida estabilizada em todos os aspectos, até no material, porque tudo é equilíbrio, então tem que ter uma vida equilibrada. Vamos lá. Babá, ouvi já de alguns guias da Umbanda que o ano que vem é um grande ano de despertar espiritual através do Ifá. O senhor confirma isso? Sim, desde o início estamos falando isso. Aqueles que não entendem este processo no ano que vem não, já começou, né? Já começou há bastante tempo. Ano que vem, a gente está falando aí de uma questão de calendário, faltam menos de 30 dias para acabar o ano. Então, veja bem, né? A gente já está impermeado nesta energia. Né? Aqueles que me acompanham aqui, nós já estamos há muito tempo nessas lives aí, falando sobre essas energias. Então, chegou a hora de entender isso e você melhorar o seu caminho. Uma coisa que às vezes eu fico chateado, que às vezes as pessoas só querem saber da macumbinha gourmet. Só quer saber lá da folha que vai usar, da vela que tem que acender, e não entende que isso é superficial. Agora, se entender a frequência e lá modular a frequência e aí você fizer a macumbinha gourmet, aí é uma outra questão, tá? Então, realmente, o ano que vem, ele é um ano de despertar espiritual, um despertar de consciência, né? E é o que a gente fala da cebola de Iemoja, né? Que uma cebola você vai tirando uma pele, tem outra. Tira uma pele, tem outra. E Fá explica que a vida é a mesma coisa. A gente tira uma pele, tem outra. Só que a gente tirou 3 camadas de pele ali e encontramos um problema. Olha lá que grande problema. Você, quando tinha lá 14 anos, você às vezes, né, era um pouco acima do seu peso e aí você sofria bullying ali na escola, um exemplo. E aí, devido àquilo ali, ele começou já a mudar o seu caminho. Aquela programação que já estava começou a inserir vírus ali. E aí a sua personalidade, que ela estava indo para um caminho, devido a esses abusos, né? Eu tô dando pena a ter inúmeros bloqueios. E hoje, né, às vezes é uma pessoa que está com uma idade já até um pouco mais avançada e ainda não sabe o que é do caminho, né? Ainda está perdido. E você só vai encontrar este caminho, não é só em coisas externas, é você voltando para dentro de si. Então, se você entender como funcionam essas energias em nós, o que vem a ser a energia dos orixás e a energia que nós estamos conectada com todo esse cosmo, não tem como você não crescer e você ficar perdendo tempo na sua vida e reclamando dos outros, tá? Então, chegou esse momento. Aburuboye babá. Mesmo não tendo caminho de sacerdócio, pode-se iniciar a estudar Ifá Oromilá para si ao ponto de obter orientação para si mesmo, como devo ser o ensinamento e o comportamento. Com toda certeza, tá? Aqui as pessoas confundem muito a pessoa se iniciar em Ifá ou fazer o Itefá e se tornar sacerdote. Isso não é uma verdade. Você vai cuidar primeiro dos orixás e de Ifá para cuidar da sua vida. Não tem nem como você cuidar da vida dos outros se você não cuidar da sua vida primeiro. Então as pessoas acham que vai fazer uma iniciação de Tefá de um final de semana e na segunda-feira é babalaô, o cara tem que ser muito maluco para achar que é assim. Você está dando um passo dentro da sua espiritualidade. Aí requer agora todo um conhecimento, um despertar, um amadurecimento, né? Então, às vezes a pessoa ela vai olhar ali, nossa, essa pessoa apareceu do nada, mas não vê, né, as décadas que tem por trás ali de estudo para chegar até onde a pessoa chegou. Então hoje, até devido à internet ter muita informação, a gente acha que estudando ali, estudando aqui, a gente vai ter um conhecimento legítimo. Conhecimento você até pode ter,
mas tem energia espiritual que ela é transmitida, né? Tem axé que a pessoa ela nasce com determinados axé. Tem axés que você vai potencializar com o passar do tempo, mas você às vezes pode ser um ser que poderia ser um ser iluminado aqui na Terra, e hoje você não faz nem ideia que você poderia ser iluminado, por quê? Porque você está numa baixa frequência. Então não tem como você também cuidar de pessoas se você não despertar antes. Então o Ifá é para você cuidar de você primeiro. Os orixás é para você cuidar de você, para depois entender esse caminho e a sua energia mudar as pessoas que estão na volta. E este caminho sacerdotal é algo que vai se apresentando. As pessoas confundem muito isso. Tem muitas pessoas que têm caminho sacerdotal, mas as pessoas acham que o caminho sacerdotal é virar pai de santo, incorporar o guia, ou jogar só os búzios ali, atender as pessoas e tirar ebó, e não é. Muitas pessoas têm um caminho sacerdotal devido àquilo que ele veio fazer na sua profissão, né? Eu tenho aqui inúmeros sacerdotes que é médico, tem sacerdote que ele é advogado e ele trabalha com pessoas. Então o fato de você trabalhar com pessoas, você está exercendo o seu sacerdócio. Um professor que educa, né, seres humanos, não estamos falando nem de criança, adulto em si, mas uma pessoa que ele educa seres humanos, ele tá fazendo o seu sacerdócio. É por isso que hoje a gente tem inúmeros termos, né? Tem Oluô, Babalaô, Babalorixá, enfim, tem inúmeros termos, inúmeros cargos. Por isso que eu não sou nada, eu estou aqui professor de vocês, e tá ótimo. Porque também eu tenho a liberdade de daqui a um tempo, se não é isso que Ifá me chamou, eu ir mudando também, e não tem problema nenhum. O grande problema é as pessoas ficarem presas sempre no que os outros vão falar, no que a família disse, o que você é, o que você não é. Então acabou esse momento e é importante agora crescer, pessoal. Entendeu? Então nós estamos nesse chamado espiritual para aumentar essas frequências. E se você até não entender como que funciona todo esse mecanismo, as macumbinha gourmet também não vai funcionar. Então chegou o momento desse despertar no sentido de crescer, tá? Deus é o único, né, babá? Não importa se chamamos de Olodumar, Ngud, Elohim, né, Oromilá, enfim, tem vários nomes. Deus tem vários nomes. E nós somos uma centelha divina que foi lançado dele. E é tão importante que é importante entender que todos nós temos um potencial, tá? E esse potencial é a mesma coisa. Todos nós éramos para ser um projétil forte, mas a pólvora ela tá molhada. E aí o que acontece? Se você é um projétil que tem um potencial de explosão e você tá com a sua pólvora ou essa munição está molhada, você nunca vai explodir. Então é importante você pegar essas frequências para que essas frequências sejam fagulhas para secar essa sua pólvora para que você possa acender e explodir. Então isso é muito importante, pessoal. Está travando. Aqui eu acho que está tudo ok, pessoal. Né, a pandemia, ela veio... A pandemia, né, ela veio realmente só para acelerar esse processo de energia, tá? Então é importante você hoje, com o seu autoconhecimento, despertar essa energia em você para despertar as pessoas que estão no lado. Vocês lembram no início da pandemia que muitas pessoas ficaram reclusas, que até aparecia na televisão que tinham rios que estavam poluídos que de repente começou a ficar limpo, né? Baleia passando no meio de barcos assim, orla. Então a própria humanidade deu uma parada para poder entender o que a energia estava mostrando, mas muitos não entenderam. Então é por isso que a gente tem que acelerar esse processo. Babá, para o Ifá tem orixá ou os orixás regentes do ano que vem. Isso é importante para o despertar do Ori para o ano seguinte. Vamos lá. No Ifá, o nosso ano, ele começa na primeira semana de junho e vai até a outra semana de junho do outro ano, onde é sacado um Odu para o planeta, né? E ali vai ter orientações para o mundo, né? Da energia também. É óbvio que cada casa, cada templo também vai fazer essa cerimônia para entender a energia coletiva ali
daquele ori coletivo daquele templo, tá? Mas sim, o ano que vem, né, essas questões de orixá do ano que vem tá mais associado com uma questão astrológica, né, que eles vão associar um orixá com outro. Isso vocês vão entender muito bem o que cada orixá tem a ver com cada energia do cosmos nesse treinamento. Mas é importante sim entender essa energia que está vindo para o nosso ano, né? Que vem porque é um ano de despertar o Ori, realmente, tá? Então esse autoconhecimento, ele é o que vai permitir você crescer na sua vida e acelerar as pessoas que estão do lado. E outra coisa, pessoal, isso não é motivação. Motivação, ele dura meia hora, né? Pode até colocar aqui coloca aí nos comentários quantas pessoas que já ouviram muitas palestras minhas, gostaram ali naquele momento, ficou empolgado e depois de meia hora aquela empolgação passou. Depois de uma hora essa empolgação passou. Porque isso é motivação. Vocês vocês têm que ir contra a motivação. Vocês têm que ser ativados. Então tem que ter ativação. Se não tiver ativação, não tem mudança no caminho. Primeiro temos que cuidar de nós para depois cuidar dos outros. Exatamente. Nós só damos aquilo que a gente tem, né? É exatamente isso, pessoal. Então é por isso que hoje tem pessoas, é aquilo que eu sempre venho explicando para vocês no processo do Ifá. Então o Ifá, quando a pessoa recebe a mão de Ifá, ela recebe sementes, tá? Tem um pote com sementes, os ziquins sagrados. E todo mundo vai receber essas sementes. Só que tem que entender que tem pessoas que já vai receber essa semente e essa semente já está infértil. Porque tem gente que está dando essas sementes e ele nem sabe. Ele não sabe cultivar aquilo. Né? Ele não criou a árvore dele e arrancou a semente para dar para uma pessoa e falou, oh, é assim que faz. Ele só está pegando uma semente, fazendo algo e entregando. Essa semente ela nunca vai germinar. E tem um outro agravante também, tá? Tem pessoas que aonde vai plantar essa semente, esse solo. E quando a gente vai procurar o Ifá é justamente para a gente descobrir como que está esse nosso solo. Se esse solo está fértil, se ele não está fértil, o porquê que não está fértil. Então nós temos que trabalhar às vezes essa terra primeiro, para depois começar a plantar. E outra, tem sementes que elas germinam em condições diferentes. Então, às vezes você está no seu inverno, o inverno é um bom momento para você plantar uma semente? Não é. Então, você entendendo a sua energia e entendendo qual o mecanismo que funciona o universo, as energias, né, os orixás e nós dentro desse pacote, você vai despertar isso mais rápido, você vai colocar um adubo nessa terra mais rápido, para que essa semente germine e aí comece a crescer para daqui um tempo dar frutos. Então aquele que ele já quer entregar uma árvore para você falando que está dando fruto, isso é uma grande mentira. Ifá não dá árvore dando fruto, porque senão ele estaria mentindo no sentido de que cada pessoa veio para a Terra para cumprir uma missão e um destino. Cada um tem o seu destino. Só que hoje tem que entender que além do seu destino, que as coisas que você veio para passar, para você crescer, as pessoas que estão na sua volta também vai influenciar nesse seu destino. Então, além de você ter os seus problemas para resolver, as pessoas que estão na sua volta também é um problema que faz parte de você. Então, parece até injusto, mas faz parte do mecanismo de crescimento. Um formigueiro ou um cupinzeiro, ele é uma ebé, ele é uma sociedade. E ela é uma sociedade extremamente organizada. O cupinzeiro, por exemplo, existem dutos que são feitos dentro do cupinzeiro para que, às vezes o cupinzeiro ele está aqui a pontinha na superfície da terra, mas embaixo da terra tem cupinzeiro que ele pega até quilômetros, e isso não é um exagero. Inclusive, né, tem cupinzeiro que ele vai fazer dutos para que ele consiga captar água ali do lençol para poder abastecer todo o cupinzeiro. Então veja como é uma sociedade organizada. E até dentro
do formigueiro, qual que é o objetivo daquela sociedade ali? É cuidar da rainha. Então ali a rainha é como se fosse o coração de todo o sistema e aquelas formigas trabalhando em coletividade é o que vai manter essa rainha viva. Então eles trabalham, né, o tempo inteiro. Então é uma sociedade organizada e que às vezes o que um faz vai envolver o caminho do outro. É a mesma coisa no formigueiro, onde eles estão fazendo um rastro. Se você vai lá e passa o dedo, você tira o rastro. Então você cortou o fluxo. Agora eu pergunto para vocês, quantos de vocês que já não cortaram o fluxo da vida? Quantas pessoas no caminho de vocês já não cortaram o fluxo daquilo que vocês estavam fazendo? Quantas pessoas não faz as coisas porque tem necessidade que as outras pessoas aprovem, tem a necessidade que o pai e a mãe, o que vão achar, o que os vizinhos vão achar, o que os parentes vão achar. Lembrando que a vida, né, ela é única, é uma aventura que você não vai sair vivo dela. Então, gente, se você despertar isso, você vai começar a viver a sua vida de uma forma melhor e sem esse peso. Babá, no culto de Fá, o senhor ensina que deve sempre consultar, como o culto tradicional lida com a mediunidade e a intuição? Como o culto tradicional ele lida com a mediunidade e a intuição, tá? Todo ser ele é médium, todo ser tem que ser intuitivo. Se você não está tendo essa mediunidade, não está tendo essa intuição, você está com bloqueios, você está bloqueado. Então sim, nós sempre, já que nós temos Oromilá, que é o grande orientador da Terra, nós sempre iremos consultar Ifá e os orixás para que nós tenhamos decisões mais assertivas. Porém, não é uma bengala. O orixá não é uma bengala, tá? Ifá e o orixá não é uma bengala que você também vai ficar ali para qualquer coisa que você vai fazer, você vai ficar ali consultando. Você vai despertar essas consciências, vai aumentar a sua frequência para que você mesmo saiba o que você tem que fazer do seu caminho e da sua vida. E é óbvio que para grandes momentos onde você precisa tomar decisões, você deve consultar não só Ifá, mas sim, né, o culto aos orixás, fazer as suas oferendas para que você tenha um crescimento e passe por aquela situação de uma forma mais rápida, né? Ou seja, agora eu já sei para onde eu vou, né? Eu sei que eu vou percorrer 200 quilômetros. Se eu vou percorrer 200 quilômetros, porque eu encontrei agora a minha rota, eu preciso colocar combustível na minha máquina para que eu consiga fazer essa viagem. Então, se eu vou percorrer 200 quilômetros, eu tenho que ter uma autonomia aí de pelo menos uns 500 quilômetros, né? Ida, volta e sempre uma sobra, porque a gente não sabe o que vai acontecendo no meio do caminho. Então, entenda que você cultuar os orixás, saber as energias que você deve utilizar no seu caminho e na sua vida, são os combustíveis que você vai utilizar. Então eu, né, Babá Kayodê, posso estar sendo um combustível para vocês aí, independente de onde vocês estejam. Porque este conhecimento, se você aplicar isso na sua vida, não tem como não melhorar, não tem como não despertar. Só que isso é só para aqueles que querem. Por isso que eu falo, tem muitas pessoas que só querem a motivação. Falar, o babá fala muita coisa legal e não vai utilizar nada isso na vida. Então você não vai ter mudanças em nada na vida. Babá, nós temos que, como ser melhores do que o destino que viemos cumprir. É possível isso se despertarmos e irmos além? Com toda certeza. O grande problema é que nós não temos constância, né? O mais importante é a constância nesse nosso caminho para esse despertar. E o seu despertar vai despertar as pessoas que estão do lado. E outra coisa, como Ifá, no processo de Tefá, fala que o Odu que vem é o seu Odu encarnatório, entendendo a sua própria encarnação através daquele Odu, você vai acelerar o seu processo aqui e até nas próximas encarnações que você tiver também, você vai conseguir ser pessoa mais equilibrada. Então, tem pessoas, é óbvio que às vezes não está conseguindo nem despertar o que veio para fazer no aqui no agora. Imagina, né, falar que ele vai despertar para uma nova vida, abrir o caminho para um novo caminho. Então tudo que nós fazemos é pensando no amanhã, né, no depois. Axé.
Bom dia, babá. Posso colocar um pouco de gin no banho de boldo? O gin ou a bebida alcoólica, a vodka, ele vai ser um potencializador no banho. Então você pode colocar um pouquinho, tá? Porém, boldo, tá? Que o pessoal chama de tapete de Oxalá, que é aquela folhona grande, né? Não é um banho tão indicado, tá? Tem o boldo verdadeiro, que é uma outra folha, que ela é menor. Inclusive, muitas pessoas chegam no Hospital das Clínicas, né? Com parada nos rins devido a chá de boldo. Então essa folha, o tapete de Oxalá, que muitos conhecem, que é o chá da avó, ele é tóxico, pessoal. Então, tem que entender que o remédio e o veneno vai depender da dosagem. E é por isso que dificilmente eu fico passando, né, receitinhas para você, porque isso daí pode ser muito bom para um, mas pode ser um veneno para outro. Então você, às vezes, fazer um ritual para você de alguns tipos de limpeza, às vezes aquilo ali não vai funcionar direito, tá? Não vai funcionar porque você mesmo está fazendo em você. Então, como ele é um culto ancestral, onde é passado de pai para filho, energia de descendência, ancestralidade, normalmente sempre tem alguém para cuidar e fazer, né? É por isso que normalmente até os nossos filhos têm um outro sacerdote que vai cuidar. Não porque nós não tenhamos competência para fazer isso, é porque você tem uma influência espiritual. Aquela semente saiu de você, né? Então ela tem a sua energia. Então sempre tem que ter uma descendência. Então é importante vocês entenderem isso no caminho, porque as pessoas o que eles querem é justamente às vezes aquela macumbinha gourmet. E a pessoa ela só quer aquela macumbinha gourmet. E entender que essa macumbinha gourmet às vezes ela não vai fazer o efeito na sua vida por conta de tudo isso que está por trás. É por isso que eu venho aqui sempre passar esses conhecimentos para vocês de despertar espiritual, porque até então o culto dos orixás aqui no Brasil é sempre visto como algo negativo ou que a gente está fazendo macumba e as pessoas sempre vai ver lá Exu como capeta e se alguém está fazendo mal para mim eu vou lá pedir para que Exu destrua aquele meu inimigo, né? Não é entender que Exu é o processo de equilíbrio da Terra, que Exu é a calma, que Exu é a paciência, que Exu tem muitas virtudes e que se você atrair essas virtudes de Exu para você, primeiro, você não vai nem se importar com aquilo que a pessoa fez para você ou deixa de fazer, porque você está em equilíbrio no seu caminho e está na ordem do seu destino. Então, é comum, quando você aumentar essas suas frequências, você se desconectar de pessoas. Esse treinamento vai ficar gravado para aqueles que informarem que vai estar, né, em algum outro compromisso por um período de tempo para que a pessoa ela possa assistir, tá? Então a pessoa que não vai assistir isso ao vivo, ela não vai perder nada. Ela vai depois ver tudo depois gravado, né? Por um período e depois aquilo ali ele vai sair. E isso só para as pessoas, né, que tiverem algum problema ali que não vai poder assistir esse treinamento ali ao vivo. A única coisa desse treinamento é que no final vai ter perguntas e você que não está presente não vai conseguir fazer perguntas, mas com certeza a pergunta das outras pessoas já vai, né, sanar tudo aquilo. Certo? Axé, pessoal. Então tudo depende. Então tudo só depende de nós? Sim, e ao mesmo tempo não, tá? Porque nós temos essa energia de egrégora coletiva, temos o uri coletivo, temos as energias que estão em volta. Então lembra que tudo, né, não se trata mais nem de mim, nem de você, mas sim de todos nós. Mas esse despertar ele é individual, tá? Não tem como o despertar ser coletivo. Eu adoraria que essas 200 pessoas que estão aqui com nós, todos crescessem. Mas são frequências. Então tem pessoas que eu estou aqui toda segunda-feira, desde que nós começamos, sem perder uma live. Mas com certeza tem muitas pessoas que já perderam as lives. Ela quebrou um ciclo. Mas às vezes eu tive que ir no médico, eu tive que entrar no trabalho. Não tem problema. Cada pessoa ela tem, né, as suas obrigações, mas tudo é um ciclo. Então, quando você está numa egrégora coletiva, aquele ciclo ele também costuma não ser quebrado. Babá, sua benção. Como o senhor entende essa quantidade de mortes durante a pandemia? Sim, o planeta Terra
como eu te falei, passou por uma grande sutilização. Perdemos muitas pessoas no planeta inteiro. E até esse processo de finados, tudo, foi uma energia que estava muito mais pesada do que normalmente é. Então, mesmo a Terra, perdemos muitas pessoas queridas, sim, mas nós temos que entender que o processo também foi para melhorar a Terra. Não estou falando que essas pessoas que desencarnaram eram pessoas ruins, não, de forma alguma, ao contrário. Mas essa sutilização, quando acontecem essas sutilizações, é muito comum ter inúmeros desencarnes. Né? Talvez alguns, se vocês lembrarem, né, coloca assim, eu lembro disso. Isso há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, né, era muito comum, às vezes, aparecer em jogo de futebol, né? O cara tava lá, sendo televisionado ali, correndo no campo, de repente o cara, bum, dava uma parada cardíaca e morria. Né? Aparecia isso na televisão, que às vezes foi chocante. Só que naqueles momentos que acontecia aquilo, acontecia isso no redor do mundo inteiro. Então é como se a gente aumentasse um nível na frequência, se desconecta a coisas que já não estavam nesta frequência. Lembrando que estas pessoas, não estou falando que são pessoas más, ao contrário, tá? As frequências elas vão aumentando e com isso vai tendo essas mudanças, né? Inclusive, né, esses desencarnes, que para o Ifá, né, a morte ela é apenas o início. Isso daí nós aprendemos lá em Oyekumedi, o segundo do Ifá, né, que é o Senhor da morte, o Senhor da escuridão, o fim de um ciclo para começar um novo ciclo. Então, até na maternidade, quando a mulher joga e vem às vezes o Oyekumedi, ela está grávida ali, significa que já está fechando um ciclo da criança dentro da barriga para que ela renasça num novo ciclo fora da barriga. Então, é sempre importante a gente entender também, pessoal, que nós nos alimentamos o tempo inteiro. E vocês vão entender da questão do 3, né, do ser triuno. E nós temos, né, 3 formas de alimento, tá? O alimento visual, que é aquilo que a gente vê. Por isso que às vezes não é tão interessante você ficar assistindo aqueles programas policiais de sequestro, porque se você entrar naquela frequência ali, você vai achar que o mundo está muito ruim, é só aquilo. Então você tem que tomar cuidado com, né, a sua percepção visual, o seu alimento visual, o seu alimento, né, auditivo também, porque tem cada coisa que a gente escuta, de cada coisa que isso é um alimento que você está colocando para dentro que é toxicidade total, né? E o próprio alimento que você vai ingerir, ele também é extremamente importante, porque dependendo do que você se alimenta, ele vai mudar a sua cabeça. Ele vai mudar os seus pensamentos, tá? Você pode ter reações na sua vida só devido àquilo que você está comendo, tá? Então é muito importante você entender que não vai adiantar você acender a vela lá, né? Se você não entender aquilo que você escuta, aquilo que você vê, aquilo que você coloca para dentro, nós temos que entender que nós somos descendência de Olodumare, descendência de Deus. E Deus é tão perfeito que ele nos deu essas energias de orixá, que isso é para qualquer pessoa independente da sua religião. Se nós jogarmos para o Papa Católico, vai aparecer uma energia de orixá. E essas energias da natureza dos orixás é uma pista daquilo que a gente precisa trabalhar. Até porque o orixá, que é uma energia, mas que muitas vezes a gente personifica ele como um ser vivente, um Deus que passou pela Terra, mas até devido à personalidade ou como aquela divindade conduziu a sua vida na Terra, de forma humanoide, ele vai dar uma pista daquilo que a gente tem que acertar ou daquilo que a gente vai errar, certo? É isso aí, axé. É importante ouvir, né, e tomar, a partir da hora que você escuta, enquanto você não escuta, você é ignorante sobre aquilo. A partir da hora que você escuta aquilo, né, e aquilo ali ele é real, aquilo ali começa a fazer parte do seu caminho. Então é importante, mesmo que você esteja fazendo algo que não seja tão legal no seu caminho, a partir da hora que você descobre uma outra forma, aquilo ali vai ter uma responsabilidade muito maior, muito maior. Bom dia, Babá. Eu estou em uma casa de Fá,
mas tenho tido o chamado para conhecer a fraternidade branca, que é uma outra energia. Isso pode estar acontecendo para esse despertar? Olha, é como eu te falei, hoje nós temos inúmeras tradições e hoje só vai mudar o nome para aquilo que já está aí, tá? Então você tem que ir para aquilo que você se achar bem e tem sintonia para você. Eu me encontrei dentro do IFA e eu falo do IFA porque foi dentro do IFA que eu encontrei todos os códigos, né? Então nasci na Umbanda, meu pai era sacerdote umbandista, cresci na Umbanda, me tornei babalorixá depois dentro do candomblé, raspei santo, estudei hinduísmo, budismo, inúmeras tradições porque eu não encontrava respostas e as respostas veio para mim tudo dentro do IFA. Então o melhor lugar para você estar é naquele lugar que você se sente bem e aquilo faz sentido com a sua vida e com o seu propósito de vida, tá? Pessoal, para vocês que fazem parte aqui do Clube 652, né? Vocês têm um código para que vocês entrem neste treinamento com uma condição diferenciada. Então vocês entrem lá na bio com o código Clube 100, né? O E, só Clube 652, né? Para que vocês tenham aquele cupom e vocês possam participar deste treinamento. Pois tem muitas coisas assim que não dá para falar de forma aberta, né? Então é para aquelas pessoas que querem esse tipo de treinamento, entender essas energias, né? E começar o seu ano que vem de uma forma totalmente diferente. É óbvio também, né, que entendendo aquilo e a gente começando a despertar e abrir essas camadas, né? É óbvio que eu vou ensinar um ritual para que vocês possam fazer, né, de final de ano, para que vocês possam tirar energias que possam estar impregnadas em vocês, para que tenha esse crescimento nesse novo ano. Então, nós aqui da Terra estamos sendo recrutados para crescer coisas no futuro. Então, como eu falei lá no início, nós trabalhamos aqui na Terra com esses 4 elementos, né, que vêm do Ifá desde os primórdios, através desses 4 primeiros Odus, Ediobi, Oiekumede, Urimede e Dimede, que tem as energias do ar, da terra, do fogo e da água, e chegou o despertar do 5º elemento, né? E esse 5º elemento, vocês vão entender que somos nós, e que se a gente não aumentar essa frequência, nós nunca vamos chegar nesse 5º elemento, tá? Então entenda que as pessoas que estão do seu lado, existem pessoas morrendo do seu lado porque você não despertou. Então o fato de você crescer, despertar para essas energias, né, vai ajudar a despertar os mortos que estão do seu lado. Quando um morto levanta, ele vai trazer vida para aquele que não tem vida. É assim que funciona. Axé. Bom dia, axé, babá. São muitas perguntas. Babá, podemos melhorar além do que viemos destinados? Com certeza, né? Se você está destinado a uma coisa, quase nunca a pessoa vai cumprir esta missão. Por quê? Tem a ver com o seu nascimento, tem a ver com aquilo que foi inserido em você, com a educação que foi dada para você, com o seu processo de vida. Às vezes você cresceu, infelizmente, sem pai, sem a mãe, ou às vezes num processo em orfanato. Então tudo isso ele vai alterar o seu caminho, tá? Só que a grande vantagem é que para tudo isso tem jeito. Só que as pessoas elas querem uma receitinha para ir ali de forma mais rápido. E não tem como você crescer de uma forma segura, eficiente no seu caminho, se não for com essa calma, tá? Uma criança, ela nasce, ela não vai amanhã já sair andando e ela vai se tornar adulto. Ela tem todo um processo que ela precisa passar até ela chegar na sua vida adulta, né? Então veja quantos anos leva para esse amadurecimento. Então imagine há quantos anos você está levando esse tipo de vida, né? Esses padrões, né? Esses bloqueios que foi colocado em você. Então, a forma de você hoje melhorar é entender. Não tem como melhorar se você não entender como funciona o mecanismo do universo. Não tem como você melhorar se você não entender o maior problema que existe na face da Terra, que chama você, que chama eu.
A partir da hora que nós entendemos esse problema maior que existe, começa a se resolver as coisas. Então a gente sempre vai querer se melhorar para ajudar as pessoas, mas a gente não consegue ajudar as pessoas se a gente não se melhorar, se a gente não entender isso. Certo, pessoal? Isso aí, a natureza é sábia. Axé. Então o Ifá, ele vai falar, né, que todos nós viemos para a Terra por um desenvolvimento. E Ifá ele é baseado em duas questões primordiais, que é o Iuapelé, que tem a ver com o seu caráter, né, com a sua conduta, com a sua postura. E Ifá ele fala que ele melhora tudo, né, menos o caráter da pessoa. Ele melhora o caráter, mas ele não muda o caráter da pessoa. E o caráter ela só vai mudando, aumentando essas frequências, tá? Então nós estamos todos naquele barco, né? E é importante, se todo mundo pegar uma canequinha e começar a jogar essa água do barco para fora, rapidinho esse barco ele sai a água e aí ele vai flutuar rápido e vai deslanchar em cima dessa água. Então se você não descobrir aquilo que está trazendo as limitações no seu ori, na sua vida, você nunca vai flutuar em cima dessa água. Você vai se jogar nessa água, vai ficar batendo os braços ali, não vai sair do lugar. Vai gastar muita energia até uma hora que você vai estar cansado e você vai afundar. Que é uma das coisas que eu vejo que está acontecendo muito até dentro do processo, né, do Ifá, dos orixás, né? As pessoas estão quebrando o primeiro princípio, né? E o primeiro princípio do Ifá: não pule no rio se você não sabe nadar. Então hoje em dia até as pessoas estão falando das grandes mães ancestrais, né? Como se fosse só as grandes mães ancestrais que não tem nada. As grandes mães ancestrais, tem que lembrar que tanto o Exu quanto as grandes mães ancestrais, elas estão na Terra para fiscalizar as ações humanas, tá? Então eles sempre vão fiscalizar, né? Eles são os fiscais de Olodumare. Deus criou essas energias para fiscalizar nós aqui na Terra. Então tem muita gente achando que é só aquele negócio bonitinho e não entende, né? A responsabilidade que é por trás de entender e compreender e de trabalhar essas energias. Por isso que a gente não pula no rio se não sabe nadar. Porque se eu pulo no rio e não sei nadar, eu vou me afogar e acabou, né? Então é onde a gente fala que até aquela pessoa que ela tinha um axé, ou aquele ritual que é feito, às vezes aquele ritual ele pode ser reproduzido. Mas se a pessoa não foi transmitido aquele axé para que ela possa fazer, aquilo ali vai ser apenas uma cópia, né? E é o que mais tem, pessoas copiando outras, né? Então a pessoa ela fica copiando outras e ela nunca vai ativar a sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira iniciação na Terra, aquilo que você veio para despertar. Então é importante este crescimento neste momento. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma live. Aguardo todos vocês nesse nosso webinar, né, que ocorrerá agora no próximo dia 11, às 2 horas da tarde, onde iremos entender todas essas frequências, né, a sua frequência e as frequências do universo, para que você comece o seu ano de uma forma totalmente diferente. Nós decidimos, né, eu e a equipe decidimos fazer esse treinamento, porque chegou o momento de entender como que funcionam esses mecanismos, entender esta forma de ser um ser triuno, entender o porquê que todas essas frequências ela tem a ver com essa questão tonal, do som, da energia. Vocês vão entender muita coisa doida. Axé. Pessoal, espero que vocês estejam uma excelente semana. Axé, né? O código lá na bio é Clube 652. Axé, Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé, que Fá abençoe. E aguardo vocês no nosso próximo Odiodê, no nosso Clube 652. Que Fá abençoe a todos e até o nosso webinar. Axé, que Fá abençoe.